Caro telespectador, caro internauta, novamente o programa Gente da Gente com você. Estamos no ar aqui na TV Assembleia e agradecemos à equipe que hoje se deslocou só para fazer essa entrevista aqui com esse grande entrevistado de hoje. Vocês sabem o que é o indigenista? Sabem? Vocês sabem a diferença entre o indigenista e o índio? Hoje, o nosso entrevistado é uma pessoa que vai nos explicar tudo sobre isso. Ele é sobrinho da minha grande querida amiga Vera Lages e também minha companheira do Rotary Leste. Mas ele não é só indigenista, ele vai explicar o caminho que ele fez até chegar a indigenista. Luiz Carlos, é um prazer ter você aqui conosco. O prazer é meu, Cláudia. O Luiz Carlos tem nome de rei, sabe? O nome dele é Luiz Carlos Lages Sarmento Albuquerque Marques. O que é? Você é um indigenista. Isso. O que é ser um indigenista? Olha, Cláudia, o indigenista hoje é uma pessoa que trabalha diretamente com a proteção e a promoção dos direitos dos povos indígenas, certo? Então, é a pessoa que está envolvida justamente com a elaboração de políticas públicas para indígenas e de outras ações de proteção de direitos indígenas também. Agora, para você chegar a ser um indigenista, eu costumo sempre querer saber, assim, como que a pessoa chegou até esse cargo, né? Porque esse cargo não é simplesmente, ou essa função, não é simplesmente você chegar e dizer, eu vou ser um indigenista e ir para o meio do mato. Como é que você fez? Bom, no meu caso, o que aconteceu foi que eu prestei um concurso público, né, nacional para a Fundação Nacional do Índio. Que, no caso, eu sou indigenista, mas sou indigenista da FUNAI. Nada impede, por exemplo, que existam indigenistas de outras instituições, certo? Então, dentro da FUNAI nós temos a divisão hoje em dia de 3 cargos, dos indigenistas especializados, que são aqueles que têm curso superior, dos agentes de indigenismo, que são aqueles que têm ensino médio, e dos auxiliares em indigenismo, que são aqueles que têm até o ensino fundamental. Hoje a FUNAI é dividida dessa maneira. Luiz Carlos, a FUNAI pertence ao Ministério da Justiça. Isso, correto. Então você é um funcionário do Ministério da Justiça também. Sim, acabo sendo por tabela, sim. Não, é porque eu gosto dos mínimos detalhes para poder a gente se entender, né? Uhum. Luiz Carlos, um indigenista, ele tem que morar no mato? Olha, vamos saber tudo. Gostei da pergunta. Antigamente tinha um pouco a noção de que quem trabalhava com os indígenas era a pessoa que estaria ali diretamente nos postos da FUNAI, bem no mato, como você colocou, né? Hoje em dia, não necessariamente. Hoje em dia, a FUNAI, por exemplo, ela é estruturada em coordenações regionais e dentro das coordenações regionais, ela tem coordenações técnicas locais. Então, geralmente, essas coordenações são situadas em cidades mesmo, né? Em centros urbanos. E alguns casos, ainda a gente tem hoje, no caso, quem trabalha hoje na FUNAI com a proteção dos direitos dos indígenas em isolamento voluntário, como se diz, né, que são aqueles que recusam o contato com a sociedade nacional ou que esse contato está ainda iniciando, essas pessoas trabalham também em bases. Então, seria mais propriamente... Não em escritórios necessariamente, mas seriam em lugares mais afastados, em postos avançados, para que elas possam dar apoio a esses indígenas que não vivem perto dos centros urbanos, né? Muitas vezes. E esses postos têm o quê? Esses postos têm é como se fosse uma espécie de base de operações, assim, para montar expedições de reconhecimento, às vezes para algumas ações de saúde que também podem ocorrer, né? Então tem meio com uma proteção ali, o posto fica necessariamente em um lugar que é um pouco mais isolado, vamos dizer assim, dos centros urbanos. Então eles têm basicamente o equipamento básico para expedições dentro das matas, né? Nós temos muitas matas ainda. Felizmente ainda temos. Ainda muitas matas. E que se preserve, se continue desse jeito, porque hoje em dia, infelizmente, o desmatamento na Amazônia avança muito, né?
como a gente já viu aqui em Alagoas mesmo, né, ao longo dos anos mesmo, até da minha criação, pude perceber como isso foi diminuindo o número de áreas verdes aqui, né, e lá, igualmente, né, a gente tem um avanço do que se chama de arco do desmatamento, né, que é geralmente acompanhado, por exemplo, quando se constrói uma rodovia, logo você tem a abertura das matas para instalação de fazendas, né, e muitas vezes isso ocorre em violação dos direitos indígenas, né. Isso é chamado grilheiro? Isso seria também, acontece por meio da grilagem, né? Sim. Que é um fenômeno que, infelizmente, afeta muito a Amazônia hoje, né? Porque a Amazônia hoje é um grande repositório de terras públicas, né? Então, muitas vezes acontece de você ter uma pessoa forjando documentos para alegar a propriedade de uma terra, né? Estima-se hoje até, inclusive, que no estado do Pará, por exemplo, foi feito um estudo em vários cartórios, e se você juntasse hoje todos os títulos de propriedade nos cartórios do estado do Pará, seria como se o Pará tivesse 3 andares para abarcar aquela área total que está ali contida naqueles títulos. Interessante, né? E você está aonde? Qual a sua base? Eu estou atualmente trabalhando na coordenação regional da bacia do Rio Purus, do Médio Rio Purus. E fica localizado aonde? E aquilo fica localizado na região sul do Amazonas, né? No sul do Amazonas, próximo do Acre, próximo do estado de Rondônia também. Seria mais ou menos nessa região. Aí o seu trabalho atinge esses 3 estados? O meu trabalho, na verdade, ele atinge um conjunto de alguns municípios, né? Em área operacional, incluindo terras indígenas e unidades de conservação federais, são em torno de 5 a 6 milhões de hectares. Isso abrange 4 municípios da região, né, sendo que os municípios da região norte são muito maiores em extensão territorial do que os daqui de Alagoas, por exemplo. Quantas tribos indígenas cadastradas, né? Porque ainda dizem que ainda existem algumas que não são desconhecidas. Você acredita isso? Que existem tribos desconhecidas ainda? É. Olha, se você partir, Cláudia, por exemplo, a noção de que existem grupos que recusam contato com a nossa sociedade, fica até difícil para a gente falar sem esse contato, né, sem um mínimo de um diálogo, de um entendimento, saber como eles se subdividem, por exemplo. Quantos grupos tem ali numa área de indígenas que estão recusando contato com a nossa sociedade, né? Então, por isso que o número acaba sendo não tão exato. Mas quantos indígenas mais ou menos nós temos no Brasil? Sabe? Já se cadastrou isso? Já sabe? Já de alguns anos para cá começou-se a ter um resgate de uma estimativa da população indígena nos censos no Brasil, né? Isso porque durante muito tempo a categoria indígena não era aplicada nos censos demográficos no Brasil. Isso voltou a acontecer no final do século passado. E hoje, de acordo com o censo do IBGE, de 2010, nós sabemos que tem em volta de 900 mil indígenas, pessoas indígenas no Brasil hoje, sendo que a tendência é que no próximo censo esse número aumente um pouco, inclusive. Você que entende muito dos direitos dos indígenas, o indígena ainda é imputável? Ainda é uma pessoa que não tem responsabilidade dos seus atos? Isso é interessante essa pergunta, Cláudia. Eu deixo meu entrevistado de calça curta. Não, mas é natural, assim, até porque durante muito tempo os indígenas eram considerados relativamente incapazes, né? Quer dizer, eles eram considerados como pessoas que deviam ser tuteladas pela Fundação Nacional do Índio ou pelo Serviço de Proteção ao Índio, que era o antecessor da FUNAI, né? Hoje em dia, no caso, não mais. Desde o advento da Constituição Federal, quer dizer, desde a promulgação da Constituição de 88, os indígenas adquiriram cidadania plena. Então, eles são absolutamente capazes e senhores de si e de seus atos, inclusive perante o direito. Então, eles respondem pelos seus atos. Eles respondem inteiramente pelos seus atos. Porque durante um tempo eles não respondiam, né? Não é que não respondiam, mas que deveria haver, até pelo entendimento que se tinha na época, uma tutela específica do Estado em relação ao contato dessas pessoas com a sociedade nacional, vamos dizer assim. Antes de lhe entrevistar, como eu faço com todos os entrevistados, eu dou uma lida nas coisas relativas àquela entrevista. Uhum. E eu gostei muito de conhecer, através dos textos, o Daniel Munduruku, da etnia Munduruku. Olha só, telespectador, o Daniel é formado em filosofia, é um índio, né?
da etnia Munduruku. Ele é formado em filosofia, história e psicologia, com doutorado em educação e pós-doutorado em literatura. Um indígena chegar nesse nível, assim, aí a gente vai dizer assim, ué, mas eles não vivem nus, eles não têm nada. Aí o que é que você fala? Você que vive lá dentro. Índio vive nu? Olha só, Cláudia, a gente tem muito essa imagem ainda, né, infelizmente, do que seria uma pessoa indígena somente como aquela pessoa que vive isolada, que vive sem contato, que vive com suas vestimentas tradicionais, às vezes não o que a gente está acostumado, né, no caso, expor mais parte do corpo, né, sem que isso seja necessariamente uma coisa problemática, né. Mas hoje em dia nós temos pessoas indígenas vivendo, por exemplo, dentro do que seria um contexto urbano, por exemplo. Então, para responder assim, índio não necessariamente vive nu, como você colocou, né? Então isso é coisa do passado. Não necessariamente do passado, mas o que eu quero colocar é que não necessariamente porque uma pessoa é indígena, sim, ela se veste de certa maneira, e não é porque ela se veste, por exemplo, como a sociedade ocidental coloca, com vestimentos assim que a gente está mais habituado, que ela deixa de ser indígena também. Isso é interessante da gente pontuar, né? E, inclusive, esse que eu gostei muito, o Daniel Munduruku, ele faz assim uma referência que o termo índio ficou quase como um termo pejorativo. Uhum. Aí eu lhe pergunto, por quê? Olha, Cláudia, o que acontece é que isso vem até da própria origem do termo, né? Quando os colonizadores chegaram aqui a essas terras, que hoje a gente chama de América, né? Dizia-se a história, né, que eles acreditavam que tinham chegado na Índia, né? Então, por isso que ficou essa questão, são os índios, porque estão ali aquelas pessoas que estão na Índia, mas isso a gente sabe hoje que é um erro histórico completamente desproporcional, né? Então, o que aconteceu de alguns anos para cá é que, em resposta ao preconceito que surgia em torno do que era ser índio no Brasil, em resposta à discriminação que acontecia, porque os índios passaram por um processo violento de colonização, com perda de identidades, com perda de tradições, com mortes físicas também, né, com muitas violações. E o movimento indígena moderno, ele passou a adotar essa questão de ser indígena como um atributo positivo, né? Como uma questão positiva e um motivo de orgulho, inclusive. Indígena é o motivo de orgulho. E índio ainda está ligado àquela expressão antiga do índio, vamos dizer assim, que não exercia uma função social. O índio era uma pessoa que comia branco. O índio ainda estava... É isso que o Daniel Munduruku fala, então. Por aí. O termo mais adequado seria justamente indígena mesmo. Seria falar assim, povos indígenas e não nos índios, como uma maneira geral, né? Até para evitar um pouco esse tipo de imagem que fica aí, né? Certo. É muito interessante a gente conversar, porque à medida que o tempo vai passando, nós vamos amadurecendo as nossas perguntas e o Luiz Carlos vai respondendo porque ele sabe muito. Vamos para o nosso próximo bloco e teremos mais ações e mais informações sobre indígenas. Caraca, é muito peixe. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Esse novo bioma, esse ecossistema único no mundo, pode ser afetado em caso de um vazamento. E é por isso que a gente quer que as empresas desistam de quaisquer planos de explorar petróleo na região. E por isso que a gente precisa da sua ajuda. Seja assinando a petição, seja compartilhando, indo para as ruas para passar essa mensagem.
todo cuidado é pouco na hora de enviar fotos, vídeos ou bater papo pela internet. Preserve a privacidade de sua família. Caro telespectador, caro internauta, continuando o nosso papo sobre os indígenas e a diferença de indígena para índio, eu vou pedir à mesa que passe um pequeno vídeo para vocês verem a diferença de como o indígena vive hoje. Eu vou pedir. Amazônia, Guanica, Guamaná, Nitsa, Guema, Caiacá, Carunco, Acauã, Henry, Terçawanaco, Cauaparamarita, Guainha, Cauacapi, Iyu, Watakawa, Chicure, Pacuaca, Nhawahiuca, Brasil. Nhawa Pacué, Pacá. Cametawatipicacá, Vintaquete Iyu. Metzaca do Pia, Upi, 1500 anos, Piacazu. Neta panza, poaza que na caia, picada que pinética. Nhawa taite wa maka que we maka ima wa neviki, kakani. Assistiram, caro telespectador, assistiram, caro internauta, viram a diferença? É interessante, né, Luiz Carlos? Ali, ele nesse vidro, ele demonstrou uma opção de coisa que nós já estávamos conversando há pouco. Tipo, eles não andam pelados, aí mostraram eles vestidos, não é? Porque a gente tem a impressão que eles andam pelados. Isso. Você vê, Cláudia, só para explicar um pouco do vídeo também, o vídeo justamente brinca um pouco com a expectativa que se criou no senso comum em relação a como os povos indígenas vivem e como, na verdade, eu acho que o ponto também é mostrar a diversidade de maneiras com que os povos indígenas podem viver hoje, sem, no entanto, deixar de se tornarem indígenas, né? Hoje no Brasil, a gente tem ao menos 305 povos ou etnias, né? Então, existe uma grande diversidade de modos de vida, de vestimentas, de religiões, né? Como vocês viram no vídeo, né? São pessoas da etnia Baniwa, né? Que moram no Alto Rio Negro e que fizeram esse vídeo juntamente com o Instituto Socioambiental, que é uma ONG muito atuante na defesa dos povos indígenas aqui do Brasil, justamente para mostrar um pouco, brincar um pouco essa noção do senso comum do que é ser índio no Brasil, né? O que é a identidade indígena no Brasil hoje, né? Você vê, por exemplo, aqui em Alagoas, nós temos alguns grupos indígenas, alguns povos, e não necessariamente eles podem viver dessa maneira, né? Eles também vão desenvolvendo suas formas próprias de viver e conviver com a nossa cultura, com a nossa sociedade e também preservando costumes tradicionais, né? É interessante porque a gente tem que desmistificar que índio é diferente. É diferente, sim, mas é um diferente. Não existe o nordestino, não existe o carioca, não existe o sulista, né? Será que a gente pode também pensar e englobar que existe o indígena? Existe o sulista, no seu entender, no seu conhecimento. Eu posso dizer isso. Existe o sulista, existe o nortista, existe o nordestino e existe o indígena. Ou não? Olha, Cláudia, hoje
o que se reconhece como uma das maiores conquistas em relação aos direitos indígenas no Estado brasileiro é o reconhecimento na Constituição de 88 do Brasil enquanto um país multicultural. O que quer dizer? O Brasil enquanto um país que tem várias culturas e que isso deve ser reconhecido pelo Estado e que essas culturas merecem também proteção pelo Estado, né? Então, eu acho que mais do que aglutinar todos os indígenas sobre essa identidade indígena, é interessante a gente talvez pensar na diversidade que existe no Brasil, né? Que, como eu falei, são mais de 305 povos, então existe uma riqueza cultural inestimável, né? Uma riqueza de línguas também, são mais de 200 línguas indígenas faladas hoje, muitas das quais em extinção. Então, as diferenças entre um grupo e outro indígena, por mais que eles estejam próximos geograficamente, podem ser tão grandes quanto a diferença entre um alemão e um japonês, por exemplo. Verdade. Para dar um exemplo assim... Inclusive em comida, em tipo de moradia, costumes. Sim, inclusive nessas questões também. Quer dizer que o índio também é diferente. Isso, entre os indígenas eles. são diferentes entre eles próprios. É muito interessante a gente conversar sobre isso, né? Agora, uma curiosidade que eu tenho é qual a religião que mais adentra na selva? Olha, Cláudia... Porque o aspecto religioso assim, haja vista que foram os religiosos que vestiram os índios, que colocaram nele o aspecto de pecadores, porque viviam pelados, né? Uhum. Então, eu quero saber de você hoje, como é que é o aspecto religioso dentro em relação aos indígenas na selva? Certo. Na Amazônia, no caso, você teve muito processo de colonização acompanhado também de um processo de catequização dos indígenas, né? Então, o cristianismo, colocado assim de uma maneira mais ampla, seria realmente a religião que mais adentrou a partir do contato com essa sociedade mais envolvente dos não indígenas, né? O que não significa, por exemplo, que um indígena que seja convertido ao cristianismo deixe de lado algumas das questões da tradicionalidade dele, dos costumes, da própria religião dele também. Mas nós ainda temos, por exemplo, grupos ou povos que não têm interesse também em compartilhar do cristianismo ou que rejeitam por diversos motivos, né? Porque pelo aquele vídeo que nós acabamos de ver, ali o indígena está sendo um pastor evangélico, não é? Porque abriu a Bíblia, todo mundo com a Bíblia na mão, isso é mais usual entre os evangélicos, né? Isso, nós temos hoje grande presença de missões e de algumas igrejas neopentecostais na Amazônia também, né? Então, em muitos casos, muitos povos ou aldeias ou grupos se convertem ao evangelho, no caso. E podemos dizer também que isso é uma maneira também deles deixarem de ser brutos, bruto no sentido de brutalizados, né? Porque eles são de origem de pessoas, vamos dizer assim, que não tinham certos me ajuda aí. Eles não eram elaborados para determinados contatos, para determinados conhecimentos. E a religiosidade foi que fez isso? Olha, Cláudia, eu diria até que essa noção vem um pouco da ideia de que os índios eram selvagens e que nós os civilizamos, né? Sim, hoje em dia já existe muito importante isso. Um entendimento diferente. Até porque as próprias religiões dos povos indígenas, né, são também religiões, às vezes, extremamente complexas e extremamente muito elaboradas também, né, com uma série de mitos, de histórias, né, com uma série de maneiras de ver o mundo que, às vezes, são bastante complexas, inclusive, né, o que não necessariamente significa que essas religiões não possam ter mensagem de paz ou mensagem de tolerância, por exemplo, né. Então, isso não necessariamente acontece por conta do cristianismo, né? Até porque, infelizmente, o cristianismo muitas vezes foi imposto de maneira violenta. Sim. Haja visto os missionários, né? Antigos, os que foram os primeiros, que foram catequizar os índios, né? Eram praticamente os senhores. Mas
existem muitas ONGs estrangeiras na selva, não existe? O que você tem a dizer sobre isso? Olha, Cláudia, Já foi perguntado ontem, esse né? tema é um pouco polêmico, não é? Até porque fica essa coisa. Mas o que acontece? Hoje, na Amazônia em geral, você tem um grande vazio de investimentos em várias necessidades básicas das pessoas que estão lá, né? Dos povos da Amazônia, né? Por exemplo, você tem muita desassistência em saúde, em educação, e em diversos outros direitos, às quais os povos indígenas, os povos ribeirinhos e outras populações deveriam ter acesso, né, pelo próprio Estado. O que acontece é que muitas vezes as ONGs se instalam e começam projetos junto a alguns povos, por exemplo, para dar alguma forma de apoio, né, de colaboração, para que os indígenas... Substitua, vamos dizer assim, já que não tem políticas públicas, digamos assim, então as ONGs vêm e se colocam ali e fazem o que o governo não faz. Eu sei que isso que eu lhe disse é um pouco assim, para você que é um funcionário público federal, né? Mas não deixa de ser. Eles estão suprindo aquilo que o governo não supre. Porque isso seria para o nosso governo estar mais lá dentro, estar mais... Agora, existem intenções subliminares dessas ONGs? Olha, Cláudia, eu diria que o objetivo, talvez, desse tipo de atuação é a garantia da autonomia dos próprios povos indígenas, né? Eu acho que o interessante, né, a questão mais geral, seria garantir que esses povos pudessem cuidar das próprias sociedades, independentemente, inclusive, da auxílio do Estado ou não. Porque, como a gente sabe hoje, por exemplo, a FUNAI vive um momento muito difícil em relação ao desinvestimento, né? A FUNAI é um órgão que entrou nesses cortes de verbas, especificamente sobre questões de direitos humanos, de saúde, de programas de combate à desigualdade, né, que o governo federal tem aplicado. E, infelizmente, pode ser, por exemplo, que amanhã a FUNAI não exista mais porque isso contraria certos interesses econômicos, por exemplo, do agronegócio. Então, é necessário, por exemplo, que os povos indígenas se fortaleçam para que um dia, mesmo que não exista a FUNAI, por exemplo, eles possam seguir adiante. Sobreviver. E sobreviver. E ter uma vida plena e digna, né? Porque o que você falou é muito delicado, não é? Porque a gente está vendo que as coisas que não... Eu não vou entrar nesse mérito, mas as coisas que não dão voto, eles não têm... Os investimentos não são tão apurados. Mas não quero entrar nisso porque não é uma entrevista política. Mas existe índio rico, índio pobre, índio classe média? Como é isso? Quando eu digo índio rico é porque às vezes a gente vê índio chegar na aldeia, imagina, eu já vi uma vez um vídeo, chegando num carrão na aldeia, vê índio que não tem o que comer, e vê índio que mora em casa de supapo. Bom, Cláudia, hoje, como eu falei, assim, a gente tem uma grande diversidade de povos, né? Então, você vai encontrar vários tipos de contexto. Os povos indígenas, na verdade, eles são algumas das populações mais vulneráveis no Brasil hoje, e especialmente em termos socioeconômicos, né? Então, essa questão da renda é ainda muito complicada para a maioria das comunidades, né? Pode acontecer que, por exemplo, a comunidade como um todo adquira um carro, às vezes como instrumento de trabalho, às vezes como uma questão para dar assistência à saúde, né? Então, não necessariamente aquilo que a gente olha assim, eles têm um carro ali, mas às vezes aquilo é um instrumento coletivo também, foi fruto de um trabalho coletivo, né? Então, não necessariamente é uma questão de mostrar a riqueza, né? Mas às vezes é uma questão simplesmente com a qual é necessária para a sobrevivência, né? Mas, Luiz Carlos, nós estamos num momento que a gente não pode negar, que tem uns que lideram outros e se aproveitam daqueles. Isso em toda a sociedade, e nas indígenas deve ter também isso. Aquele indígena mais esperto que se aproveita dos outros menos espertos.
Olha, eu acho que assim, uma das coisas que é interessante a gente pensar é como até, por exemplo, questões de autoridade, decisões coletivas e políticas, existe uma grande variedade também dessas formas dentro dos povos indígenas, né? Então, muitas vezes a comunidade tem laços bastante fortes, bastante estruturados, né? Suas lideranças. Tem suas lideranças, mas não necessariamente significa que as decisões são tomadas de forma individual. Em muitos casos, as decisões são tomadas de forma coletiva também, né? Caro telespectador, voltamos daqui a pouco com mais informações sobre os indígenas. A lista de problemas que a gente enfrenta como consumidor é enorme. Cobrança indevida, aumento abusivo, alimento estragado. O IDEC, Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, luta para que os produtos e serviços que você consome sejam mais seguros e para que todos os cidadãos tenham acesso a bens e a serviços essenciais. O IDEC é mantido pelos seus associados, pessoas como você. Acesse www.idec.org.br. Faça parte dessa luta. A hipertensão arterial é uma doença que age em silêncio e pode matar. Não deixe que ela faça isso com a sua vida. Você vai ficar aí parado? Dê o primeiro passo para mudar essa história. Exercite-se. Você vai descobrir que a vida com pressão sob controle pode ter mais tempero. Mas não se esqueça, modere no sal. E na dúvida, consulte o seu médico. Santa Casa de Misericórdia de Maceió, em defesa da vida. Este é o pulverizador para agrotóxicos. Desde que chegou na fazenda, não passou um dia sem trabalhar. Mas tanta exige cuidado extra contra o risco de contaminação. Sem a correta utilização, ele é uma doença de trabalho esperando para acontecer. Programa Trabalho Seguro. A prevenção é o melhor caminho. Cláudia de Bulhões voltando com o programa Gente da Gente sobre o indigenista. Durante o intervalo, vocês pensam que nós ficamos calados, que nada... Eu perguntei a ele, o indígena vive do quê? E estou perguntando novamente. O indígena vive do quê, Luiz Carlos Lages? Pois é, Cláudia, isso aí também varia bastante, né? Lá na minha região, por exemplo, nas aldeias mesmo, o que existe muito é a agricultura de subsistência e a caça e a pesca também como forma de garantir o sustento das comunidades, né? Não impede também que, por exemplo, que um ou outro membro de certa comunidade se desloque até a cidade para fazer algum trabalho eventual ou que vivam do comércio também de alguns produtos, como, por exemplo, a castanha, né? Que formam mais ou menos a base da renda dessas comunidades. Mas essa castanha tipo assim, já é uma coisa nativa. Eles não plantam a castanha. O que existe, eles plantam sim a castanha, né? Existe algumas formas de manejo da castanha, né? Os indígenas dessa região do sul do Amazonas, né? Eles se organizam meio com uma produção em castanhais, né? Como cooperativa? É chamado. Não necessariamente cooperativas. Existem cooperativas na região, mas não é uma maneira universal, vamos dizer assim, né? Existem divisões, por exemplo, de áreas específicas onde se pode ou não se pode coletar castanha, né? Então, existe essa produção da castanha, que é um dos principais produtos que vão ser comercializados para fora dali, né? E as tribos indígenas, elas têm visita de turismo? Todas? Ou tem algumas em especial? Hoje em dia, o turismo interindígena foi regulamentado há alguns poucos anos, né? E por meio de um decreto, mas acontece que nessa região onde eu estou não existe ainda nenhum projeto de etnoturismo, até como é chamado, né? Sim. Mas em outras regiões da Amazônia, como por exemplo no Rio Negro, já existem projetos onde se pode visitar as terras indígenas com o aval das comunidades e com o aval da FUNAI também. Como é que você faz para falar
Quando você chega assim, olha, eu querendo uma dramatização. Quando você chega, eu queria também mostrar aqui uma coisa que eu achei lindíssima, viu? Foi essa criança indígena que eu trouxe justamente para mostrar. Esta criança indígena enrolada na bandeira nacional. Porque eles têm maior orgulho também da bandeira nacional, né? De ser brasileiros, o indígena. Eu não posso, claro, generalizar, né? Até por essa questão da diversidade, né? Porque é difícil você falar por um grupo inteiro, ainda mais quando você não está inserido nesse grupo, né? Que coisa linda, olha, a criança indígena embrulhada na bandeira brasileira. De fato a imagem é muito bonita, lindo, né? Fico não? até curioso Imagem... para saber o contexto, né? De qual povo ela pertence, né? De onde é que foi tirada essa foto. E pela areia parece a beira de um rio, né? Parece, sim. Lembraria, sim, ou de um cerrado mesmo. Então essas coisas assim também me empolgam muito. Agora, eu quero, como eu ia falando para você, eu queria saber como é que você chega para fazer uma abordagem numa tribo assim. A maioria das tribos já conhecem os brancos, né? Isso, de uma maneira ou de outra, a maioria dos povos já tiveram alguma forma de contato, né, com os brancos. Certo. Aí quando você chega, vocês são bem recebidos porque são da FUNAI ou porque eles recebem qualquer pessoa bem? Olha, Cláudia, em geral sim, nós somos sempre bem recebidos, né? A FUNAI já tem um trabalho de alguns anos na região e tem uma boa relação com a maioria dos povos que estão ali, né? Mas o que acontece é que como povos indígenas, e como lá na região onde eu estou, a maioria das terras já é demarcada e homologada, apesar de ainda haverem muitas terras em processo de reivindicação, quer dizer, ainda existem muitas terras onde há indígenas, onde há presença tradicional indígena, que não foi reconhecida ainda pelo Estado, eles já são como que senhores de suas terras, né? Então, quando a FUNAI vai entrar numa terra indígena, por exemplo, o correto é você pedir autorização àquele grupo, àquele povo, né? Ou combinar previamente, né? O que acontece no caso... Aí vocês mandam recado? Como é que é? É pelo telefone? Porque tem celular, já às vi vezes, que tem celular. algumas comunidades têm acesso ao celular, né? Nessa região, por exemplo, onde eu estou, não existe sinal de 3G, né? Então, isso não é uma coisa Imagina 4G. necessariamente comum. Se não tem o 3G, quanto mais o 4G. 4G. Mas aí eles não têm acesso a telefone. Não, Rádio, difícil. Manda alguém. No geral, existe a comunicação por rádio, né? O mais comum. Como essa questão do celular quase não tem lá, né? Geralmente a comunicação se dá por rádio mesmo, ou por alguma pessoa que está ali visitando a cidade, às vezes para vender sua produção, às vezes para resolver alguma questão. A pessoa também pode mandar mensagem, né? Seria mais ou menos por aí. Como é que se procede quando passam esses barcos da saúde? Os barcos da saúde? Porque geralmente pertencem às Forças Armadas, à Marinha, não é? Porque a gente vê muito assim, vai para o barco de saúde, aí tem dentista, tem médico. Isso. Isso aí é orientado pela FUNAI ou eles são autônomos? A FUNAI também sempre participa, né, da articulação de políticas públicas para povos indígenas, né? No caso, o Exército não é tão presente nessa região, por não ser região de fronteira. Mas você tem outras ações pontuais, como, por exemplo, aconteceu recentemente uma ação muito grande, que se chamaram dos expedicionários da saúde, que eles levaram toda uma estrutura de um hospital para fazer cirurgia de catarata, para fornecer óculos, para fornecer dentista, para algumas comunidades indígenas ribeirinhas da região, né? Essa ação aconteceu e teve a participação de pessoas da FUNAI, tanto na logística como na elaboração da ação. Mas isso era uma ONG que promoveu ou foi a comunidade? Não, isso é como se fosse uma ONG mesmo, um grupo que promove essas ações, né? Certo. Porque eu acho muito interessante, porque eles não têm muito acesso a médico. Isso. Existe hoje um sistema de atendimento à saúde indígena pela Secretaria da Saúde Indígena do Ministério da Saúde, né? Que você tem uma divisão em que cada aldeia, idealmente, teria um posto de saúde
E em algumas aldeias mais centrais, vamos dizer assim, você teria o que se chama de um polo base, né? Que é meio que um centro com alguns equipamentos mais, né? E também você tem alguns locais de referência no próprio SUS e também nas casas de saúde indígena, que são como que casas de internação mais apropriadas aos costumes e às tradições indígenas. E é verdade que nesses centros que você falou de saúde, tem que ter o médico e o pajé? Idealmente, assim, se busca ter uma atenção à saúde indígena que leve em conta as necessidades específicas de cada povo, né? Não necessariamente vai existir o médico e o pajé em todo caso, né? O ideal seria até que fosse, até porque você não pode, por exemplo, na concepção de alguns povos, tratar das doenças do corpo sem tratar das doenças do espírito, né? Ah, muito interessante. Faz essa diferença aí para mim. Como é que eles diferem as doenças do corpo com a doença do espírito, os indígenas? É até complicado explicar, né? Explicar um pouco assim. Porque o pajé é a doença do espírito? Não necessariamente, assim. Em muitos casos, isso não está tão separado, por exemplo. Em muitos casos, o que você sente no seu corpo pode ser uma manifestação de algo que está acontecendo no espírito, alguma dor ou alguma doença, certo? Então... Isso aí já é da própria cultura? Isso seria da própria cultura mesmo. Isso varia bastante, inclusive. Certo. Então, e como é que a pessoa, o indígena, sabe que é do espírito e que é do corpo? Deve ter alguma sinalização pelo pajé ou pelas aquelas senhoras indígenas antigas, mais antigas, né? Isso também do conjunto de cultura e saber tradicional também, né? Isso não deixa de ser alguma maneira de conhecimento que também é repassado, né, através de gerações, né? Que é ensinado especialmente aos pajés, outros curandeiros, né? Então, isso são conhecimentos bastante especializados, na verdade, né? Não é qualquer pessoa que pode, por exemplo, dizer que conhece ou dizer que sabe, né? Tem que haver um treinamento, tem que haver uma formação, vamos dizer assim. E uma vocação. E uma vocação também, até para ser pajé tem que ter vocação. Claro. Ou então ser de família já. Pajé pai, pajé avô, isso aí já é uma dedução minha. Pode até acontecer que numa família, um filho no pajé acabe não se tornando um pajé, né? Isso acontece também, mas também pode haver essa questão da hereditariedade, né? Que o filho carregue também o ensinamento do pai, às vezes pode ser que aconteça sim. É interessante, porque senão se perde. Existe, pela FUNAI, assim, uma motivação para que não se perca esse conhecimento do pajé? Vamos dizer assim, o investimento nisso, nem sempre material, mas o investimento de fazer com que o pai passe para a filha, A FUNAI apoia como garantia de um direito que já existe dos povos indígenas, né? Tanto a reprodução adequada dos processos educativos das comunidades, né? Quer dizer, garantir que as comunidades possam reproduzir seus conhecimentos, quanto garantir e salvaguardar as culturas e os saberes tradicionais, por exemplo. O que acontece muito em alguns casos é a questão da biopirataria. Por exemplo, certas plantas de uso tradicional indígena, às vezes são apropriadas por empresas de fora, vamos dizer, que patenteiam lá fora o açaí ou alguma outra, o próprio guaraná ou alguma planta que é de uso tradicional, né, que vai virar um remédio depois, vai virar... sem que haja necessariamente nenhuma forma de retorno, nem sequer uma informação à comunidade que aquilo está acontecendo, né? Mas como é que eles tiram da comunidade? Eles devem dar alguma coisa para a comunidade. Não necessariamente. Às vezes isso pode acontecer, por exemplo, por meio de missões estrangeiras ou por meio de algum pesquisador mal intencionado que vai ali e acaba levando alguma coisa da comunidade, né? Porque não deixa de ser também uma relação de confiança, né? Quando uma comunidade vai repartir com você os conhecimentos que eles têm, né? Parte de algum conhecimento, né? É verdade, é verdade. Então essa é uma questão ética e é ilegal, inclusive, né? A biopirataria, no caso. A FUNAI tem força de polícia? A FUNAI... É interessante a sua pergunta, porque a FUNAI tem poder de polícia garantido pela
pela lei que a criou, né? Mas, no entanto, esse poder de polícia ainda não foi regulamentado, né? Então, isso às vezes interfere em ações pontuais, mas a FUNAI tem, inclusive, uma das atribuições dela é fiscalizar, né? Invasões, por exemplo, a terras indígenas, montar operações de vigilância também. Nós vamos entrar nesse assunto melhor no próximo bloco. Voltamos daqui a pouco e vamos perguntar se o pessoal da FUNAI anda armada. Anda armado. Até daqui a pouco. Quando aquele seu amigo namorador teve a primeira filha, você falou que ele passou de consumidor a fornecedor? Já aproveitou o ônibus lotado para se aproveitar da passageira? Já falou, prendam suas cabras que meu bode tá solto? Pode parar. Isso incentiva o machismo e a violência sexual. A gente só muda a cultura do estupro mudando o nosso modo de ver o mundo. Machismo já passou da hora. Como brasileiro, eu me sinto responsável pela preservação dessa riqueza natural. Fiquei sabendo sobre os corais da Amazônia por meio de uma ação de comunicação que o Greenpeace fez, falando sobre a descoberta desses corais super raros e também sobre a ameaça que eles estavam enfrentando, né? Então foi aí que eu assinei a petição e aí estou acompanhando até hoje o desenrolar dessas ações, né? O que me motiva a fazer parte do Greenpeace, em primeiro lugar, a questão da proteção ambiental, em segundo, porque eu confio muito no Greenpeace, acredito muito no impacto do trabalho da organização. Uma imagem que vem bem forte na minha cabeça foi aquela ação no Cristo Redentor e também da ação contra a caça de baleias. Eu sou contra a ação das petrolíferas por conta do grande risco de um desastre ambiental, causando a morte dos corais e também um impacto em toda a população que sobrevive por meio da pesca ou do turismo naquela região. Eu e mais 1.700.000 pessoas já assinamos a petição, mas precisamos que mais pessoas se envolvam com essa campanha, para que essa ameaça deixe de existir completamente. Eu sou Victor Teramoto, doador, e também defendo os corais da Amazônia. Venha com a gente, somos Greenpeace. O Gente da Gente hoje é um programa falando sobre o indigenismo, não é isso? Indigenismo? Isso, o indigenismo. Indigenismo, que agora não se gosta muito mais de falar em índio, é indígena. Né? Porque o índio, vem daquelas origens, a palavra índio, como se fossem selvagens, né? O preconceito que marcou a palavra é justamente esse mesmo. E
eu gostaria muito de mostrar essa foto, porque depois dela eu vou fazer uma série de deixar Luiz Carlos de calça curta, como eu digo. Uma série de coisas sobre as meninas indígenas, sobre os rapazes indígenas que estão entrando na puberdade, na adolescência, rituais, se existe, pintura de rosto, de corpo. Porque aqui nós estamos vendo, Luiz Carlos, que elas já estão bem dentro da sociedade, porque elas estão de biquíni, né? Estão aqui uma falsa índia, digamos assim, porque elas estão de biquíni, elas não estão peladas e estão com a roupa de palha embaixo e deve ter a outra parte do biquíni embaixo, né? Porque se fosse outra época, isso aqui ela estaria despida na parte de cima. Olha só, Cláudia, agora eu vou puxar a sua orelha um pouquinho também. Ótimo, ótimo! Como eu vinha falando no começo, inclusive um dos motivos pelo qual eu passei aquele vídeo, não é necessariamente pela roupa que a pessoa usa que ela deixa de ser indígena, né? Sim. Então, não acho que seria a questão de uma falsa índia, vamos dizer assim. Certo. Porque quando a gente se meio que abre mão desse preconceito, de um pouco de racismo que existe em relação a isso, a gente passa a aceitar que, uma vez, mesmo um indígena que use uma roupa que pareça não ser o que a gente tem de mais tradicional, aquela pessoa não se descaracteriza enquanto indígena. Né? Sim. Não, é interessante isso que você colocou, mas você sabe que a cultura que a gente sempre aceita vai pelas conservas, né? Vai pelas conservas. E principalmente o pessoal da minha idade ainda é daquela época que índio é índio, não é indígena. Uhum. Mas que são os donos da terra, que são quem nos ensinaram muitas coisas, né? Foram os índios. Agora, você nas suas viagens, você está baseado, como a gente diz, na bacia do Rio Purus. Isso. Eu sou uma pessoa que não tem um estudo nisso. O Rio Purus é navegável. Isso, ele é navegável. Ele é um dos afluentes do Rio Solimões, né? Sim. Então ele é um rio que nasce no Peru e vai até próximo de Manaus, a foz dele. E como é que é esse percurso de barco? Esse percurso de barco? Isso varia bastante até de acordo com o ano, né? Porque a maioria dos rios da Amazônia tem um regime de cheias e um regime de baixas, né? De vazantes também. Interessantíssimo. O Rio Purus é um dos rios mais sinuosos do Brasil, né? Então ele tem bastante, quer dizer que ele tem muitas curvas, né? Então, geralmente os percursos são bastante longos justamente por essa questão, porque se você olhar no mapa, às vezes uma linha reta, a distância, na verdade, que você tem que navegar é muito maior, porque o rio está dando várias voltas assim. Geralmente no inverno, o trajeto é muito mais rápido. Por quê? Porque existem algumas regiões de mata alagável onde se abre o que se chama de furos. O que é um furo na mata, assim, no linguajar da região, né? É quando você pode atravessar uma mata na época do inverno, meio que furando literalmente no meio da mata, de barco, né? Quando a região está mais cheia, você consegue passar. Quando o rio está mais seco, aquilo vira terra firme. Entendi. Então isso encurta bastante as viagens, na verdade. E agora tem que ser pessoas especializadas. Isso, tem que ser pessoas com conhecimento imenso da região para poder se localizar bem lá, né? Você já fez assim, vamos ver agora, na sua peripécia, na sua ida, na sua vida lá, qual a viagem mais problemática que você teve? A mais problemática? Eu não saberia dizer assim, alguma em específico, né? Mas teve uma viagem muito interessante, talvez a minha primeira, né? Porque foi a que eu estava meio despreparado, né? Foi uma viagem que durou 9 horas de lancha, né? Pra gente chegar a uma aldeia específica, né? Que a FUNAI não ia há bastante tempo, inclusive. 9 horas de lancha? 9 horas de lancha. E confortável essa lancha, né? Não muito, não.
E aí nós fomos acolhidos na aldeia, conversamos sobre algumas questões em relação à produção da castanha, que eles tinham interesse em conversar com a FUNAI, né? Algumas questões sobre invasões também que estavam acontecendo dentro da terra ali. E o nosso retorno, na verdade, foi meio perigoso, vamos dizer assim, porque nós acabamos saindo e tivemos que navegar muito tempo durante a noite, né? Então, era época de cheia e no rio ficam bastante... o rio leva muitos troncos que caem da floresta, né? Então, tem que ser um piloto muito experiente para você poder navegar ali, né? Com toda a correnteza, com todas as pedras que tem, os rios. Então, nessa viagem nós passamos muito tempo viajando à noite, né? Só acho que nós tínhamos 2 pessoas bem experientes da região conosco, né? E aí... Você teve medo? Eu tive bastante medo, mas fiquei bem grato quando cheguei, até pela experiência das pessoas da FUNAI que estavam acompanhando a gente, né? Esses funcionários mais antigos. Interessante, né? Aí nesses rios você vê jacaré, Tem, menos até do que eu achava, mas no Rio Purus em si, né, você vê poucos, porque o fluxo até fluvial é mais intenso, né? Mas nos igarapés, os jacarés se alojam mais, né? Então, existem jacarés, já vi vários, mas não tão de perto, felizmente. Não, porque a gente, quando fala em Amazonas, quem não conhece, pensa logo em cobra jiboia, grande, pensa em jacaré, pensa em onça, pensa na mata mesmo em si, né? Porque tem lugares da mata que as pessoas nem andam, não é? Isso, assim, não deixa de ser um pouco a questão do que é exótico pra gente, do que é diferente, né? A gente vê sempre essas imagens da floresta com os bichos, mas isso varia muito também. Infelizmente, você vê hoje menos animais do que antigamente o pessoal fala, né? Eu tive sorte de não ver uma onça ainda, nem quero ver também. Mas... Olha, você quer permanecer ainda muito tempo lá na Bacia Purus? Eu pretendo ainda permanecer alguns anos. Essa calma você adquiriu lá ou já era assim? Eu acho que um pouco dos dois também, né? A gente também aprende a viver um pouco em outro ritmo, né? Então, até um pouco da sabedoria contemplativa também, né? Que você tem em relação ao mundo, né? Eu agradeço muitíssimo a sua vinda. Eu que agradeço o seu convite, Cláudia. Espero ter informado alguma coisa sobre os indígenas. E até breve. Até o próximo programa.